Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Juízes. Livro dos Juízes, capítulo de número 6. Leremos do versículo 11 ao versículo de número 16. Enquanto você localiza o texto, eu quero nesta noite tributar a Deus a minha alegria, a minha gratidão por mais uma vez estar retornando a esta igreja. Constitui-se uma alegria muito grande para mim estar revendo os irmãos, amigos, irmãos que já conhecemos. Louvo a Deus pela vida do pastor Ricardo, que nos confiou esta responsabilidade, aos pastores que o assessoram, pastor Rafael, pastor Edson, pastor Oséias, pastor Juliano. Citando o nome destes 4 pastores, eu já quero que os demais se sintam também saudados. Louvo a Deus pela vida da minha família, minha esposa que me acompanha. Para mim, é muito nobre estar aqui nesta igreja. Livro dos Juízes, capítulo de número 6, nos diz assim: Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Assente-se, mantenha a sua Bíblia aberta, pois a intenção nesta noite é discorrer por ela. Glória a Deus. Meus amados, todos nós sabemos, e é do conhecimento de todos, que o livro dos Juízes é um dos livros que narram cerca de 350 anos de história do povo de Israel. Este livro é um livro que mostra-nos o povo de Israel entrando em um momento cíclico. Ora estavam adorando a Deus, e ora estavam distante de Deus. Ora estavam buscando a face do Senhor, e ora estavam afastando-se da presença de Deus. E o capítulo de número 6 do livro de Juízes é justamente um destes capítulos que vai nos mostrar agora a nação de Israel vivendo um dos piores momentos da sua vida. Diz no texto que durante 7 anos o povo de Israel estava sendo acometido por invasões vindo por parte dos midianitas, vindo por parte dos amalequitas, pois foram 7 anos aonde o povo de Israel foram subjugados pela permissão do próprio Deus de Israel. Note que quando nós analisamos o contexto que está inserido no capítulo 6 do livro dos Juízes, nós vamos perceber que Deus Pai estava, através da sua pedagogia, corrigindo uma vez mais a nação de Israel, que havia afastado-se da presença de Deus. E como já lhes falei nesta noite, durante 7 anos, o povo de Israel estava sendo invadido pelos midianitas,
a ponto de levar tudo quanto eles haviam plantado, tudo quanto eles haviam produzido. Tal era a situação em que o povo de Israel estava vivendo naquele momento, que o capítulo 6 e o versículo de número 6, na sua parte A, vai nos dizer que o povo de Israel estava empobrecendo-se muito. Então note que a situação do povo de Israel era sim uma situação difícil, era sim uma situação complexa, era sim uma situação que levou-os a tomar uma atitude, a tomarem uma decisão. No próprio versículo de número 6, se não percebam comigo que no capítulo 6 e no versículo de número 6, na parte B, a Bíblia nos diz da seguinte forma: e assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Note que foi a partir do momento em que eles reconheceram que aquela situação que eles estavam era sim uma situação vexatória, era sim uma situação crítica, e eles reconheceram consigo que o único que poderia mudar a situação em que eles estavam vivendo era o único Deus, a saber, o Deus Todo-Poderoso. Nesta noite, sabe o que eu quero lhe dizer? Muitas vezes eu e você entramos em situações e não conseguimos compreender o porquê entramos nela. Muitas vezes nos deparamos com situações que, ao analisá-la, ao tentar descrever aquilo que nós estamos passando, nós não conseguimos entender e não vemos solução. Mas eu quero lhe dizer que assim que você tomar a atitude tomada pelos filhos de Israel no capítulo 6 e no versículo 6, na parte B, e colocar-se a clamar a Deus, tenha certeza de uma coisa: Deus tem poder e autoridade para mudar a situação que você está vivendo. Deus tem poder e autoridade para escrever uma nova história na sua vida. Deus tem poder e autoridade para mudar o rumo da sua vida, o rumo da sua história, o rumo da sua família. Sabe por quê? Porque operando Ele, não há ninguém que possa impedir o agir do meu e do seu Deus. Então nesta noite eu quero que você entenda que a partir da hora em que você colocar-se na presença dEle e buscar-lhe com interesse de coração, o agir é dEle, o operar é dEle, o trabalhar é dEle. E nesta noite eu quero profetizar sobre a sua vida. Ele já está trabalhando em favor da sua vida, Ele já está operando em favor da sua vida. Enquanto você adora Ele aqui, Ele trabalha em favor da sua vida lá. Enquanto você adora Ele aqui, Ele está agindo em favor da sua vida lá. Então, se você acredita, eu já quero lhe convidar a levantar as mãos para os céus e adorar aquele que é, aquele que faz, aquele que opera, aquele que está agindo aqui conosco, aquele que tem uma nova história para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz então que quando o povo de Israel ele toma agora a decisão de buscar a Deus, o texto nos fala que Deus age em prol daquela nação. E é justamente no capítulo de número 6 que a Bíblia apresenta-nos agora o quinto juiz levantado por Deus em favor da nação de Israel. Todos nós conhecemos, todos nós sabemos, e acredito que todos nós já ouvimos mensagens sendo pregadas utilizando-se deste texto e falando acerca da biografia de Gideão. Todos nós sabemos que a atitude tomada por Gideão neste cenário, um cenário crítico, pastor Edson, um cenário onde os viveres, onde o fruto da terra, durante 7 anos eram levados pelos midianitas. Gideão então, diante deste cenário que lá estava, a Bíblia diz que ele põe a malhar trigo no lagar. Como entender uma atitude como esta, o ato e o fato de malhar trigo no lagar, sendo que tratava-se de um lugar onde deveria ser amassado a uva, mas ele toma uma atitude em que iria mudar. A Bíblia diz que ele passa então a malhar trigo no lagar, e é justamente neste contexto, é justamente neste meio, é justamente nesse lugar, no lagar, é que o anjo do Senhor apresenta-se a Gideão, dizendo: ei, Gideão, o Senhor é contigo. Agora,
Eu fico tentando imaginar e quero introduzir e incutir na mente dos senhores e senhoras como, diante de um cenário tão crítico em que Israel estava, acreditar que o Senhor era com ele naquele cenário. Quantas vezes eu e você passamos por fases ruins, difíceis em nossas vidas, e nós imaginamos conosco mesmo: será que de fato o Senhor é comigo? Quantas vezes as lutas vieram e bateram a sua porta, e você se questionou: será que o Senhor é comigo? Quantas vezes você passou por conflitos internos, conflitos pessoais, e deduziu consigo que não iria conseguir, mas olha onde você está aqui nesta noite. Olha onde você está aqui nesta noite, adorando aquele que é, adorando aquele que age, aquele que já caminha entre nós, adorando aquele que cura, adorando aquele que batiza com o Espírito Santo, adorando aquele que renova, adorando aquele que tem poder nas suas mãos, para quem sabe nesta noite mudar o rumo da sua vida, o rumo da sua história. Olha você onde está aqui hoje. Quem sabe olharam para você e até chegaram a dizer: será que tem solução para a vida de Ciclano, de Beltrano? Quem sabe olharam para você e disseram: ah, mas não vai conseguir. Mas eu quero lhe dizer nesta noite: você está aqui vitorioso, vitoriosa. Você está aqui adorando a Ele. Sabe por quê? Porque o Senhor lhe tomou com suas mãos fortes e lhe disse: não temas. Sabe por quê? Porque eu ainda sou contigo. O Senhor é contigo, Ele não te desamparou. Agora, diante deste cenário, o anjo do Senhor se apresenta a Gideão e dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. E nesta noite, baseando-me neste texto, eu quero lhes falar sobre as crises de um chamado. Todos nós que temos chamado da parte de Deus, irmão Edson, temos crises que vivemos. E com Gideão não foi diferente, pastor Brás. Gideão, ele passa a apresentar aqui algumas crises. E a primeira crise que eu encontro no contexto do texto é a crise histórica. Percebam que quando Gideão ouve agora as palavras do anjo, Gideão responde ao anjo da seguinte forma: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Percebam que a primeira crise apresentada por Gideão é a crise histórica. Gideão começa a apresentar aquilo que os seus pais viveram no passado. Gideão estava preso no passado, nas experiências vivenciadas pelos seus pais no passado. Gideão começa a apresentar esta crise dizendo: ah, Senhor, do que são feitas das todas as coisas que o Senhor operou em favor dos nossos pais, nos livrando do Egito. Ele estava preso em apenas experiências passadas, ou seja, ele estava vivendo um saudosismo histórico, ele estava vivendo um saudosismo na sua vida. E quantos de nós que estamos aqui nesta noite também estamos presos em experiências passadas, estamos presos em coisas que vivemos outrora, em coisas que vivemos há tempos atrás. Estamos vivenciando um saudosismo histórico, estamos vivenciando um momento tão crítico que lembramos apenas daquilo que passamos lá atrás e nos esquecemos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que operou lá no Egito, livrando o povo de Israel das mãos fortes de Faraó, é o mesmo Deus que ainda nos liberta, é o mesmo Deus que ainda age, é o mesmo Deus que ainda trabalha. E eu quero lhe dizer nesta noite que Ele ainda trabalha em favor da sua vida, Ele ainda trabalha em favor dos seus familiares. Ainda que você acredite que não tenha solução, mas eu quero lhe dizer que Ele ainda trabalha, Ele ainda age, Ele ainda cura, Ele ainda liberta. Aleluias! É por isso que
Jeremias, no capítulo 5, no versículo de número 21 de Lamentações, ele diz assim: converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Jeremias, ele estava também trazendo um saudosismo, lembrando-se de coisas que Deus havia feito no passado. Mas o que é interessante no capítulo 5, no versículo 21 de Lamentações, é que embora Israel estava dentro de uma situação crítica, uma situação enegrecida, mas ele reconhece, ele tem convicção, ele tem certeza que a partir do momento que o Senhor renovar as suas forças, certamente eles seriam renovados. Deixe de lado esse saudosismo, deixe de lado esse saudosismo espiritual e volte a viver algo novo da parte de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que nos dá experiências novas, o nosso Deus é um Deus que trabalha de forma nova, o nosso Deus é um Deus que faz novas todas as coisas. Daí eu me lembro do Salmo de número 126, todos nós conhecemos o Salmo de número 126, todos nós nos lembramos deste Salmo, é um Salmo conhecidíssimo, é um Salmo escrito por um dos autores que nós não conhecemos, que a Bíblia não nos menciona, mas o que é interessante é que o salmista, quando inicia o Salmo de número 126, no verso 1 ele diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Quando eu olho para o Salmo 126, nos 3 primeiros versos, eu percebo um salmista olhando para as grandes coisas que o Senhor fez no passado. Ele estava preso no passado, mas quando ele chega no verso de número 4, ele diz assim: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor. Sabe o que ele estava dizendo, pastor Juliano? Ele estava pedindo a Deus que desse a eles a mesma alegria que sentiram quando saíram lá do exílio babilônico. Sabe por quê? Porque ele estava preso ainda às crises históricas, ele estava preso ainda a um saudosismo. E quantos de nós aqui nesta noite estamos presos nos saudosismos, lembrando apenas daquilo que Deus fez no passado, lembrando apenas daquilo que Deus operou no passado? Mas eu quero trazer à tona a sua mente nesta noite, que o nosso Deus não mudou, Ele ainda age, Ele ainda opera. Eu vou ficar a noite inteira dizendo aqui que o nosso Deus não mudou, que Ele age, que Ele opera. E tem pessoas que estão aí, quem sabe até duvidando que o nosso Deus não mudou. Eu quero mais uma vez lhes recordar: o nosso Deus não mudou, Ele ainda é, Ele ainda faz. E para que você se lembre de uma coisa: Ele ainda é santo, e santidade convém e pertence ao nosso Deus. Agora, crise histórica, uma das crises de quem tem chamado. Todos que têm chamado aqui nesta noite se lembram daquilo que Deus fez através do seu ministério lá atrás, e se prende nisto, achando que isto não é possível acontecer novamente. Assim como o Gideão estava questionando: ah, Senhor, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Ele estava tentando compreender o porquê disto tudo. Mas eu quero nesta noite profetizar sobre a vida de quem tem chamado aqui. E quem tem chamado, eu quero lhe convidar já a levantar as mãos, porque nesta noite Deus está renovando o chamado de muitos que estão aqui. Deus está avivando o chamado de muitos que estão aqui. Deus está renovando o ministério de muitos que estão aqui. Porque não é mais tempo de nós vivermos uma crise histórica, não. Não é mais tempo de vivermos no saudosismo, mas não. Porque o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Aleluias. Glória a Deus.
Gideão continua na sua defesa e apresenta agora uma segunda crise. Que crise é esta? A crise da capacidade. Se não, perceba comigo o versículo de número 15, a parte A, ele diz assim: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Gideão traz para si uma responsabilidade e uma crise de capacidade ao mesmo tempo, porque na sua concepção, como seria capaz ele mudar o cenário de uma nação que estava empobrecida, conforme a própria Bíblia nos diz no versículo de número 6, uma nação que estava muito empobrecida. O texto é claro e coloca aqui ainda uma colocação que me chamou muita atenção, que eles estavam muito empobrecidos. E quando Gideão se depara com esta chamada, ele apresenta essa segunda crise, tentando entender como seria capaz, através da vida dele, mudar aquele cenário. De fato, quando você olha para uma nação fragilizada, uma nação que já não tinha mais, diante deste texto, o que fazer, como seria capaz ir ao embate, ir à luta, ir à peleja contra os midianitas e contra os amalequitas, sendo que tudo que eles tinham já havia sido levados durante 7 anos. Imaginem vocês, 7 anos serem minados, 7 anos perderem tudo quanto haviam plantado, tudo quanto haviam criado. O texto é claro em nos dizer que foram 7 anos. Agora ele tenta questionar, dizendo: mas como livrarei eu? Crise da capacidade. Todos nós que estamos aqui, recebemos de Deus uma chamada, temos de Deus uma promessa, e de fato o texto não vai nos apresentar um Deus procurando alguém capaz para mudar a situação. Deus estava procurando apenas alguém que estivesse disposto a mudar a situação, porque quem iria se responsabilizar de capacitá-lo era senão o próprio Deus. Então o que eu quero que você entenda aqui nesta noite? Deus tem uma chamada na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida, e olhando para você, você mesmo não se vê capaz de mudar a situação em que você está ou para a qual você foi chamada. Mas eu quero que você entenda que de fato você não tem, mas aquele que chamou é autossuficiente para te capacitar. Aquele que te chamou, ele é suficiente para pegar nas suas mãos e através da sua vida mudar o cenário da vida de muitos. Porque quem capacita é Deus, quem levanta é Deus, quem escolhe é Deus, quem age é Deus, quem abate é Deus, mas também quem levanta é Deus. E Deus nesta noite está te levantando. Deixe de lado esta crise de capacidade, porque quem está te chamando é Deus. Aleluia. Agora, eu me lembro do capítulo 20 do segundo livro das crônicas dos reis de Israel. Josafá está ciente e consciente que vem contra ele uma grande multidão, e ele reconhece que nele nem em Judá havia força para ir à peleja contra aquela multidão. Capítulo 20, versículo 12, ele diz assim: Senhor nosso, Senhor nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha que interessante a maneira que Josafá expressa assim: Senhor, nós não podemos fazer nada, parafraseando, não temos um exército forte contra esta multidão, não sabemos como lidar diante desta situação, mas tem um porém: os nossos olhos estão postos em ti.
Ele reconhecia consigo que de fato ele não era capaz, ele não tinha capacidade, ele não tinha força bélica, ele não tinha um exército a ponto de ir à peleja contra aquela multidão, o presbítero Elvis, mas ele reconhece, melhor dizendo, que quem poderia mudar aquela situação era Deus. Então nesta noite eu quero que você entenda, estão dizendo que você não é capaz e de fato você não é. Estão dizendo que você não tem capacidade alguma e de fato você não tem. Mas o que eu quero é que você entenda que o mesmo Deus que falou com Gideão, dizendo que era Deus quem estava o chamando, também era Deus que estava o capacitando. Eu quero que você entenda que é Ele quem capacita, é Ele quem escolhe, é Ele quem levanta. Pode se levantar quem for, mas quando Deus levanta e capacita, acabou, está acabado, está encerrado. Ah, se você pudesse entender a dimensão espiritual que está aqui hoje, se você pudesse entender quantas pessoas estão entendendo com aquilo que a Bíblia está nos dizendo. Imagine você, aquele cenário aonde tudo quanto eles haviam plantado havia sido saqueado pelos amalequitas e pelos midianitas. Agora Deus pega um que até então a Bíblia não havia apresentado o seu nome, alguém que até então era desconhecido, alguém que até então não havia sido mencionado em momento algum na Bíblia Sagrada, e resolve apresentar-lhe com um anjo do Senhor, dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu replico nesta noite esta palavra: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varoa valorosa. O Senhor é contigo, jovem de valor. O Senhor é contigo, igreja que nos ouve nesta noite. O Senhor é contigo. Se você acredita assim, feche os seus olhos e adore a Ele por um momento, pelo amor de Deus. Adore a Ele neste momento, porque Ele está na casa, Ele está entre nós. Eu já vejo pessoas que estão derramando lágrimas aqui nesta noite. Eu já posso sentir a presença dEle agindo aqui, e nos lembrando e nos recordando que Ele não mudou, que Ele ainda é o mesmo. Adore a Ele neste momento. Agora, Gideão, ele ainda caminha e vai apresentar uma terceira crise vivenciada por ele, a crise do complexo de pobreza. Se não, perceba a parte C do verso de número 15, a parte B do verso 15, ele diz assim: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Olha, Alexandre, o estado que Gideão chega ao apresentar as suas complexidades. O texto no capítulo 6 e no versículo 6 diz que Israel havia empobrecido muito. Já nos dá aí a entender que a situação era paupérrima, era uma situação terrível, caótica. Agora Gideão vai dizer que a sua família é a mais pobre de Manassés. Primeiro ele apresenta a crise histórica, depois ele apresenta a crise de capacidade. E não obstante ter apresentado estas duas crises, ele apresenta agora uma crise de pobreza, tentando justificar-se, tentando fugir de algo que Deus tinha em prol da sua vida. Porque muitas pessoas possuem de Deus um chamado, mas que querem se eximir deste chamado, e começa a apresentar essas crises que foram apresentadas aqui por Gideão. Porque que interesse teria alguém lutar em favor de uma nação que estava empobrecida? Que interesse teria alguém lutar em favor de outrem, se não iriam receber nada em retorno, nada em troca? Qual seria o retorno que Gideão teria ao lutar em favor do povo de Israel? Nenhum.
Ele apresenta aqui dizendo então que ele era integrante da família mais pobre de Manassés. Quantas vezes eu e você não agimos assim como Gideão estava agindo no cenário do lagar? A síndrome de Gideão muitas vezes nos acompanha. A síndrome de Gideão muitas vezes andam ladeado de nós. A síndrome de Gideão muitas vezes estão guardadas em nosso coração, porque queremos nos eximir, queremos deixar de lado aquilo que Deus nos chamou. Mas não é tempo disto mais, de apresentarmos desculpas, de queremos fugir daquilo que Deus projetou para mim e para você, porque Gideão de fato em retorno ele não obteria nada por parte de Israel, mas quem estava o chamando era Deus. Você pode olhar para quem está ao seu lado e imaginar que eles não podem fazer nada por você, e de fato não podem fazer nada por você, nem lhe dar nada em troca. Mas quem está te chamando não é quem está do teu lado, quem está te chamando é Deus. Se é Deus quem está te chamando, Ele está se responsabilizando de lhe abençoar, de lhe capacitar, de suprir as suas necessidades. Então pare de apresentar estas crises, pare de apresentar estes detalhes que são apresentados aqui por Gideão, porque enquanto você está apresentando crises, tem pessoas que estão sendo levantadas por Deus para fazerem a diferença nesta terra. Louvado seja Deus. Gideão ele continua, e ele vai apresentar agora uma quarta crise, que está inserido na parte C do versículo de número 15. E eu, o menor da casa de meu pai. Ele apresenta aqui a crise do complexo de inferioridade. Percebam que ele vem descendo. Ah, Senhor, o Senhor operou somente no passado e não opera mais agora. Senhor, eu não tenho capacidade alguma. Senhor, eu sou o mais pobre da casa de meu pai. Aí ele desce no mais baixo possível e diz: e eu sou o menor na casa de meu pai. Sabe o que ele estava querendo dizer? É que acima dele haviam outras pessoas capazes de realizar aquilo que Deus estava chamando. Quem sabe você que está aqui nesta noite, olha para você e de fato não encontra capacidade alguma, e olha ao seu lado e vê pessoas que na sua concepção são mais capazes do que você, e você acaba se inferiorizando àqueles que estão ao seu lado. Mas nesta noite eu quero lhe dizer: se o Senhor te chamou, esqueça. Se o Senhor te escolheu, esqueça. Se o Senhor te chamou, deixe de lado quem está do teu lado. Olha a redundância, deixe de lado quem está ao teu lado, porque quem chamou você está acima e não do teu lado. Quem te chamou é aquele que é capaz de te capacitar. Gideão ele vai dizer que ele é o menor da casa do seu pai. Aí eu me lembro do segundo livro de Samuel, capítulo 16. Todos nós conhecemos a história. Deus dá ordem: Samuel, vai à casa de Jessé o belemita, porque lá eu tenho me provido de um rei. Olha a forma que Deus se expressa: lá eu tenho me provido de um rei. Deus já tinha escolhido um rei. Deus já havia escolhido um rei, pastor Oséias. Mas Samuel não sabia quem o era até então. Diz a Bíblia que Samuel desce à casa de Jessé o belemita, leva uma bezerra para sacrificar. Em dado momento ele chama Jessé, reúne toda a sua família e manda entrar os seus filhos. E assim começa a história. Entra o primeiro filho de Jessé, Eliabe. Olhando para Eliabe pela ótica humana, era o cara pronto para e em condição de. Era alguém que estava na postura e na compostura de ser o rei de Israel, pela ótica humana.
olhando para ele, era um homem de estatura grande, um homem zarrão. Mas diz o texto que Deus fala para Samuel: Samuel, eu não olho segundo o homem, mas eu vejo segundo o coração do homem. No original, este coração é ver a sentida de grandeza aqui dentro, porque muitas vezes você quer conhecer alguém, você entrega poder para ele. Quando você quer conhecer alguém, entrega uma posição para ele, aí sim você vai o conhecer de fato quem é. Era isso que o texto estava dizendo, o original é isto. Era aquilo que ele era grande, mas era alguém que, ao assumir o reino, iria se achar o bacana, o tal. Aí Deus fala para Samuel: ei Samuel, não é este. Eu não olho segundo o olhar humano, mas eu olho segundo o coração. Como está o teu coração aqui nesta noite? O coração é terra que apenas Deus conhece. Como está o teu coração aqui hoje? Como está o teu coração aqui nesta noite? Deus não olha segundo a aparência que eu estou olhando vós outros aqui nesta noite, não. Mas o Senhor olha segundo o teu coração. Como está o teu coração? Como está o teu coração? O que Deus está vendo no teu coração hoje? Diz a Bíblia que apresenta então o segundo filho de Jessé, Abinadab, dentro de uma linhagem, e segundo a cultura judaica, quem tinha o direito era o primogênito. E quando Eliabe é descartado, numa linha sucessória, o próximo seria Abinadab. Mas diz o texto que Deus olha para ele, também não era ele. Chamam Samá, pastor Brás, também não era Samá. Conjecturando com vocês, quem sabe naquele momento Samuel pensou: e agora? Será que eu me enganei? Samuel então faz a seguinte pergunta a Jessé: ei Jessé, acabaram-se os mancebos, acabaram-se os jovens? Sabe qual foi a resposta de Jessé? Não, ainda resta o menor. Ainda resta o menor. Nem sempre Deus escolhe o maior, nem sempre Deus escolhe o grande, nem sempre Deus escolhe aquele que em tese é poderoso, ostenta uma função, uma posição, quem sabe eclesiástica, quem sabe profissional. Nem sempre Deus olha para aquilo que nós olhamos, não. Deus nem sempre olha para isto, assim como foi aqui no contexto do capítulo 16 do livro de 1 Samuel. Deus estava olhando para o menor, aquele que estava no campo, apacentando as ovelhas malhadas, as ovelhas de seu pai. As ovelhas malhadas eram ovelhas que eram desprezíveis, eram ovelhas que não serviam para o sacrifício, eram ovelhas que não tinham muito valor, e ele estava lá cuidando daquilo que não tinha valor. Mas Deus olhou por detrás das malhadas e viu lá o menor, e viu lá aquele que estava ocupado, aquele que estava cuidando das coisas de seu pai. Quem sabe você está achando nesta noite que não estão lhe vendo, que não estão olhando para você, mas eu venho lhe dizer aqui em alto e bom som, em alto e bom som: Deus está te vendo, Deus está olhando para você, e quando Ele resolver te escolher, ninguém há de impedir o chamado de Deus. Glória a Deus. Quando Gideão diz assim: Senhor, eu sou o menor da casa de meu pai, ele apresenta aqui uma quarta crise de quem tem uma chamada. Diz a Bíblia então que, após ele apresentar estas 4 crises, uma vez mais
o Senhor lhe disse: porquanto, ou seja, depois de tudo isto que você me apresentou, depois de todas estas desculpas que você acabou de mencionar, porquanto, no entanto, entretanto, mas depois de tudo isto que você me apresentou, eu hei de ser contigo. Depois de tantas desculpas apresentadas, eu ainda hei de ser contigo. Por mais que a crise histórica esteja batendo a sua porta, por mais que a crise de capacidade esteja aí tentando invadir o seu coração, por mais que a crise de pobreza e o complexo da inferioridade esteja tentando entrar na sua vida, mas eu venho aqui lhe dizer: o Senhor há de ser contigo. Ainda que não pareça ter solução, mas o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Coloque-se em pés em nome de Jesus. E eu quero convidar aqui, com a permissão do pastor Rafael, o louvor para louvar a Deus aqui. Mas eu não quero convidar somente o louvor, não. Eu quero convidar aquele que tem chamada. Somente aquele que tem chamada, que almeja uma chamada a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero convidar você que tem chamada a sair do seu lugar e vem aqui. Aleluias. Enquanto o louvor está caminhando, eu lhe convido, você que ouviu esta palavra nesta noite, a sair do seu lugar e vir aqui. Eu quero lhe dizer que Deus ainda cura, que Deus ainda salva, que Deus ainda transforma. Isso, saia do seu lugar. Enquanto você está vindo, a igreja está adorando. Enquanto você está vindo, a igreja está orando. Enquanto você está vindo, a igreja está adorando. Enquanto você está vindo, a igreja está adorando. Aonde está a igreja que adora aqui? Aonde está a igreja que adora aqui? Feche os seus olhos e adore a Ele aqui neste momento. Isso. Aonde está a igreja que adora? Está aqui. Aonde está a Assembleia de Deus Renovar? Uma igreja conhecida por ser uma igreja adoradora. Onde está? Adore a Ele, feche os seus olhos e adore.